quando iniciou aqui, tinha uma casa de madeira. Depois eles começaram a construir a primeira igreja, né? Era pequena, mas era uma bênção, foi muito marcante para mim. Era uma igreja muito avivada, abençoada mesmo. Essa igreja aqui para mim é a igreja que foi marcada na minha vida. Tivemos muitas bênçãos aqui. O primeiro culto foi uma bênção, né? O povo muito assim alegre de poder inaugurar, né? Principalmente uma nova denominação, né? Que surgia. Então o povo se alegrava, o povo, sabe, estava naquele, como fosse aquele primeiro amor, cânticos, avivamento, avivados, cultos. Então, coisas assim que ficaram marcadas em nossa vida, né? Eu tive aqui nesta igreja a experiência de milagre e assim de uma cura que eu recebi do Senhor aqui através de oração, que eu estava com anemia muito profunda, né, que não teria cura, e através de intercessão desta igreja eu recebi um milagre. Não só eu recebi milagre, mas pude contemplar muitos milagres aqui nesta igreja. Que eu fui muito abençoada, né? Tudo aprendi aqui, escola dominical, já jovem, né? Quando começou, eu era adolescente, né? Uma coisa que eu sempre amei muito, uma coisa que marcou muito, que eu aprendi muito, que eu amo muito. A saudade que aquele tempo a gente trabalhava, aqui tinha a irmã Esther fundou a beneficência, e eu trabalhava na beneficência, fazendo roupa, distribuindo roupa para a pessoa que precisava, distribuía comida. A gente visitava o Lar do Zelinho, levava bolacha, levava as coisas lá pro lar. Então foi um momento assim que a gente lembra com muita saudade. E na época, o único instrumento que nós tínhamos aqui na igreja era o órgão eletrônico, onde eu pude cooperar tocando, né, para os irmãos na parte do louvor. E também tive o privilégio de formar o primeiro coral aqui na igreja. Era poucas pessoas, mas assim tinha umas vozes muito boas. E enquanto Deus me der força, eu quero continuar fazendo visitas, batalhando na obra do Senhor. Aqui era muito marcante. Eles faziam também trabalho na praça, foi aonde eu me converti, sabe? Na praça, em frente à rodoviária, quando era a rodoviária velha ainda, né? Eles faziam muito culto ali. E de lá a gente vinha para cá. Nossa, aqui foi muita bênção, sabe? A gente ficou marcado na vida da gente, foi muita vitória. Os momentos mais marcantes foram muitos, né? Mas eu poderia dizer que na época, a igreja vivia assim num poderoso avivamento espiritual, há muito fervor, culto nas praças públicas, onde a gente via pessoas ali até se ajoelhando, aceitando Jesus como Salvador, e os irmãos trazendo as pessoas aqui para ouvir também a palavra do Senhor. Eu tinha caminhões naquela época, né? E então, quando aqui tinha mocidade, que naquele tempo eu saía nas beiras de rio aí para fazer piquenique, né? Aquelas coisas. Então eu que levava com o caminhão, as meninadas, na carroceria de caminhão, né? Então, para mim era benção, né? As coisas que eu me lembro mais, assim, a igreja tinha a escola bíblica dominical, onde eu pude trazer os meus filhos pequenos, né? Aqui para a igreja, onde eles puderam assim aprender da palavra do Senhor. E eu me alegro porque desde então sempre houve escola bíblica dominical, como continua até hoje, né? Quando a gente sabe que muitas igrejas já não têm escola bíblica dominical, mas a segunda igreja continua desde 1972, onde os nossos filhos tinham assim, o privilégio de vir aprender a palavra do Senhor. E hoje nós colhemos os frutos, né? Uma das coisas que eu mais gostei daqui da igreja é a escola dominical. Eu achei muito legal aprender várias coisas novas sobre Jesus. E um momento marcante meu aqui foi na virada do ano, último dia de 2023. De repente chegou uma mensagem do pastor Geloilson nos convidando para vir passar o culto da virada. E eu me lembro que eu fui um pouco receosa
pela questão do horário. Falei, nossa, mas será que a Esther vai aguentar, né? Só que a gente aceitou e veio. E eu lembro que foi incrível, porque foi a primeira vez na minha vida que eu passei uma virada de ano na igreja de joelhos orando. E após isso, né, o ano de 2024, eu vejo assim a importância desse momento, porque Deus ele tem falado, né? Ele tem trazido até sonhos que eu nunca sonhei, mas que Deus tem colocado no meu coração, no sentido de a gente não acreditar que pode, né, às vezes alcançar algo e Deus falar, não, você pode e eu tenho coisas melhores para você. Um momento marcante para mim, eu acho sem dúvida que foi o primeiro culto que eu vi para cá, porque a gente já estava orando para Deus, para nos direcionar a uma igreja, e a gente orava assim de maneira específica, né? Senhor, nós queremos uma igreja que tenha escola para crianças, que se preocupe por as famílias, que tenha formação, né, de líderes, de jovens, uma igreja viva. E quando eu cheguei aqui no primeiro culto, eu olhei todo aquele, né, como a escolinha das crianças, os casamentos, o ministério de louvor, a organização, né, o planejamento, tudo. E eu só mirei para minha esposa e falei, é aqui, este é o lugar, né, o lugar que Deus preparou. Então, de aí foi um amor no primeiro olhar. Quando nós nos tornamos membros da igreja, foi um evento que marcou muito a nossa vida. A gente se sentiu acolhido, bem recebido, a gente se sentiu amado por todo mundo e a gente está bem feliz em fazer parte da família. Um momento marcante para mim foi passar a virada do ano aqui na igreja. Eu achei muito bonito e legal passar a virada do ano com Jesus. Acho que a mais marcante foi a apresentação da nossa filha, né? Foi uma coisa que marcou muito na minha vida, porque foi um presente de Deus, né? Para mim, o que marcou, assim, além do batismo da Beatriz, foi também o meu batismo, minha e da minha família, onde meu pai veio também para ficar com nós. Então, assim, o que marcou foi, assim, a família, né? O momento mais marcante foi conhecer Jesus, no meu batismo. Já faz 10 anos que fui batizado e foi a melhor escolha que eu fiz. O primeiro culto que eu toquei foi para mim também uma experiência marcante, né? Eu acho que Deus, para mim, na minha família, Deus deu um talento, né, na música. Meu pai é cantor, meus irmãos também são cantores, eles tocam violão, tudo, né? E eu gosto da música desde criança, mas nunca estudei, nunca fui a uma escola de música, tudo foi assim, né? Assistindo vídeos, perguntando, tentando treinar por aí com algum violão, teclado assim prestado, né? Eu acho que desde criança o sentimento assim, né, musical que eu tive sempre foi como que louvar a Deus, né? Quero falar uma coisa aqui, que desde que eu era criança hasta mais ou menos os 20 anos eu fui da igreja católica, né? Eu tocava na igreja católica também, e aí aprendi, só que eu acho que quando a gente busca Deus assim com sinceridade de coração e uno fala para Deus, sempre mostrar a verdade, Deus como que te vai conduzindo, né? E fomos, né, dando passos por muitos lugares, muitas coisas até chegar aqui e ser convidado para o Ministério de Louvor aqui, para mim foi uma honra. No princípio eu estava assim duvidando, né? Não sentia como que eu era digno, né, de estar aí com esses grandes músicos. Mas eu acho que deu certo e ainda estou aí aprendendo os louvores, né? Porque a gente não fala bem português, não sabe muitas coisas, mas acho que está dando certo. Muito agradecido pela oportunidade, e cada vez que eu subo aí para tocar é um acto de amor a Deus. Eu falo para Ele, Senhor, que cada tecla do teclado que eu vou tocar seja um ato de amor para ti. Agradecer também ao grupo do casal, que é outra casa para nós também, que a gente se sente bem identificado e ha sido uma bênção para nossas vidas também. Importante também para nós tem sido o grupo pequeno, né, através dos líderes do Samuel e da Thaís, algo que tem nos abençoado como casal, nos fortalecido, tem sido bom para nós, tanto espiritualmente quanto a nossa vida conjugal. O GP de casais para nós, como falou minha esposa,
esposa, né, uma benção, né, de muito aprendizagem, né. Sobretudo, vou falar particularmente eu como homem, às vezes até ali no GP brincamos, né. A gente estava estudando um livro que era Reformando Famílias, mas tem bastante coisa aí para os maridos, né? Então a gente brincava reformando maridos. É uma benção, né, uma aprendizagem, né, e é marcado porque então agora no solar a gente tenta colocar em prática, né? E estamos fazendo coisas que a gente nunca fazia, né, como família, e graças às ensinanças do GP, né, a gente está fazendo essa reunião familiar, esse culto familiar, essa oração em família, essa leitura da palavra, né, tratar nossos assuntos, nossos problemas como uma família fundamentada em Deus, né. E essas são coisas que pouco a pouco hemos aprendido ali no GP, e muito agradecidos também com o presbítero Samuel e a Thaís, né, sua esposa, um casal abençoado também que tem feito muito bem em nossas vidas também. O momento mais marcante que aconteceu para mim foi o meu batismo. Quando eu conheci o Senhor, foi em janeiro, na campanha de 12 dias do ano de vitória na igreja. Desde então, de janeiro até maio, que foi dia 18 de maio de 2014, que foi meu batismo, foi um momento muito marcante na minha vida. Quando eu assisto o vídeo até hoje ainda, eu choro de emoção, muito bom. Foi muito lindo mesmo, que eu não consegui nem falar no dia, porque eu só conseguia ver aquela luz, que aquele louvor diz, né? Ele é a luz que brilha na escuridão. Realmente, ele é a luz que brilha na escuridão. Então, assim, foi o momento mais marcante na minha vida, o batismo, onde eu deixei tudo para trás e a partir daquele momento se fez tudo diferente. E realmente, tudo se fez diferente a partir daquele dia, na minha vida e na vida da minha família. Quero destacar aqui uma coisa muito importante que a maioria das pessoas percebe, né? Principalmente quem me acompanhou quando eu era pequeno. Eu era do Ministério Infantil e eu sempre fui uma criança que deu muito trabalho. Uma criança, adolescente. Essa evolução, as pessoas trazem esse feedback para mim, eu acho muito interessante, né? De uma criança que não tinha futuro assim, né? Pensavam que eu não ia dar certo. E estar aqui hoje é uma grande felicidade, tanto para mim quanto para minha família. E saber que aqui nessa igreja, Deus usou as pessoas para transformar minha vida e vai continuar usando, e eu espero que use a minha para transformar dos outros também. Um dos eventos que a gente gostava muito de participar eram os encontros, né, de avivamento, que o povo ali, né, na oração, buscando a bênção do Senhor. Era um tempo assim muito bom, esse tempo de busca, né? Mas eu creio que esse poderoso avivamento novamente já está surgindo, né, em muitas igrejas, pessoas buscando mais a face do Senhor e glorificando assim o nome do Senhor. Uma coisa assim que trai muito aqui na igreja é que ela se pauta mesmo na palavra de Deus. Então, isso que o pastor Geloísio sempre, né, prega, essa questão do projeto, né, leia a Bíblia toda, é essencial, é escrito na própria palavra que nós devemos, né, ler a Bíblia, devemos meditar sobre o que está escrito nela. Então, eu vejo que é uma igreja que ela está preocupada em desenvolver seus membros. Ela vê a importância disso, de avivar a igreja. Esse ano, né, a gente vendo Geloísio ele falando da questão que ele tem que treinar pessoas. Então, isso é muito importante. Assim, eu vejo a preocupação do pastor em desenvolver espiritualmente os seus membros. A segunda IPR de Maringá, para mim, tem sido um lugar onde Deus tem gerado sonhos no meu coração. Sonhos de ver um grande derramar do Espírito Santo sobre este lugar. Sonhos de ver vidas transformadas pelo poder da palavra, que é pregada com tanto zelo e amor nesta igreja. Sonho de ver, ao som do louvor, uma igreja vibrante, cheia de celebração e alegria no coração, rendendo louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sonho de ver nossas reuniões de oração lotadas de pessoas que vêm para cá com o coração quebrantado, com o coração para ser derramado diante desse Deus Todo-Poderoso que tem tanto para abençoar a sua igreja. Sonho Deus gerar no nosso coração um amor genuíno de servir ao reino de Deus e de servir a essa igreja. A IPR para mim é refúgio para minha vida espiritual, não só para mim, mas para minha família também. Desde que
eu conheci a Presbiteriana Renovada, para mim foi uma vitória muito grande, porque quando eu era católica, eu era muito perseguida, sabe? E a gente não saía quase da igreja, mas só que não tinha uma libertação. Aí depois que eu me converti, foi uma vitória muito grande para mim. A segunda igreja, para mim, como migrante, é a família que Deus preparou para nós aqui no Brasil. Eu tenho a certeza de que quando a gente estava vindo, né, da Venezuela, naquele ônibus, né, que a gente foram vários dias, né, de ônibus, a gente não sabia com que íamos nos encontrar acá, mas eu tenho a certeza que Deus já sabia que a família que tinha para nós era esta segunda igreja presbiteriana renovada. A IPR é tudo para mim, é a minha raiz, eu estou enraizada aqui. Acho que eu não consigo sair daqui, para mim é tudo, eu amo essa igreja. Presbiteriana é uma benção, né? Muito abençoada, né? A segunda IPR para mim é um ponto de apoio, né? Como a gente, é só a gente aqui, não tem família ao redor da gente, onde a gente conheceu vários irmãos, fizemos amizades. A segunda igreja presbiteriana renovada para mim é um lugar onde eu conheço Jesus e eu sinto Ele no meu coração. Estamos aqui na igreja há 11 meses. A igreja nesse período tem sido uma segunda casa para nós, tem sido um lugar que viemos buscar a Deus e encontramos. A segunda IPR, para mim, foi um lugar que eu consegui me reconectar com Deus. Depois da nossa mudança para Maringá, ainda não tinha achado esse lugar. E aqui foi esse lugar que a gente conseguiu se reconectar com Deus, se sentir acolhido. Faltaria, assim, palavras para dizer o que a igreja significa para mim. Um lugar de apoio, um lugar de abrigo, um lugar, assim, de vida espiritual e tudo que é bom mesmo na vida espiritual eu tenho recebido aqui na nossa igreja. Para mim, a segunda igreja é um lugar onde eu me conecto mais perto de Deus, onde eu posso louvá-lo, né? Sinto a paz para aguentar a semana, né? A segunda igreja, para mim, é a segunda casa. Minha vida. Mas também não estou trocando Deus pela IPR, mas é minha vida. Para mim, a segunda igreja presbiteriana renovada é amor, alegria, união. A segunda igreja foi onde a gente conheceu Jesus. É a primeira vez que nós entramos aqui, foi como se nunca tivéssemos conhecido uma igreja. Bom, a igreja para mim, a segunda igreja, é um lugar onde eu posso sentir a presença de Deus e estar entre os irmãos e sendo sempre abençoada. A segunda igreja para mim é casa, é lar. É onde eu pude me desenvolver, é onde eu pude crescer, é onde eu fiz amigos, é onde eu me sinto à vontade, onde eu me sinto acolhido. É o melhor lugar para mim. Para mim, igreja é o corpo de Cristo. Ele representa a união, é onde a gente encontra forças, encontra pessoas, né, com o mesmo propósito que nós, né, com foco, né, em cumprir a obra de Deus. A segunda igreja, para mim, foi tudo. E há 3 anos que eu converti, conheci a igreja. Agradeço por ter conhecido Jesus. Para mim, a segunda igreja presbiteriana é muito especial, porque é onde eu cresci, onde eu fiz vários amigos. E eu também gosto muito de EBD. Quando eu cheguei em Maringá, não tinha concedido muitos amigos, só na escola. E a segunda IPR pra mim foi, eu conheci a tia Dani, a tia Gabi, a tia Maria e as outras pessoas da igreja. A segunda igreja para mim é tudo também, porque foi aqui que eu cresci, onde eu tive muitos momentos importantes na minha vida, meu crescimento espiritual quanto intelectual. Existem muitas figuras para a igreja. A igreja, ela é a lavoura de Deus, ela é o corpo de Cristo, ela é o edifício do Senhor. Existem muitas figuras para a igreja, mas particularmente para mim, a igreja do Senhor, ela é uma família. É um lugar que nos fortalece, que nos une, e é um lugar onde coisas maravilhosas acontecem, onde a gente vê testemunhos incríveis,
e é onde a gente tem que estar. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios que a igreja é a família de Deus. E para mim, mais recentemente, essa questão de família, essa figura de igreja como família, ela se tornou muito mais forte, porque nós aqui em Maringá não temos nenhum familiar de sangue. Nós somos como que estrangeiros aqui. Então a igreja de fato se tornou a nossa família. Foi aqui que o Samuel cresceu, que eu e a Dani estamos desenvolvendo o nosso ministério e que o Arthur também tem crescido e recebido a palavra de Deus. Mas especialmente neste último ano, há alguns dias atrás, nós sentimos o que realmente é ser família. Quando o nosso filho Arthur passou por uma enfermidade e ficou 10 dias no hospital. Nós ficamos com ele e nesse tempo nós recebemos tanto amor da família de Deus. Foi um tempo de muito amor pelas nossas vidas, especialmente pela vida do Arthur. Cartinhas, recados, presentes, quitutes, tudo chegava ali para dizer que Deus estava nos amando através da família dele. Então, na minha opinião, para mim, a figura mais forte que define a igreja, e especialmente a segunda igreja, é família. Família de Deus. A segunda IPR, para mim, é uma igreja para pertencer. Uma igreja para fazer parte em amor. Uma igreja para ser cuidado e também para cuidar. Uma igreja para crescer junto. Uma igreja que possamos criar raízes profundas. Uma igreja para amar de todo o coração. Faça parte dessa história você também. Aqui na segunda igreja, como pastor, eu gostaria muito de honrar o nosso passado. As pessoas que nos trouxeram até aqui debaixo da graça de Deus. Mas eu também queria, como pastor desta igreja, abraçar o futuro que Deus tem para nós. Juntamente com cada ovelha que o Senhor trouxe para este lugar. A segunda igreja é uma igreja dinâmica, como qualquer outra igreja é. Aqui nós recebemos pessoas. Aqui pessoas nos comunicam que o tempo dela se encerrou neste lugar. Mas a igreja do Senhor continua cumprindo a sua missão de adorar a Deus, de cuidar dos salvos e de alcançar os perdidos. E nessa missão nós temos o privilégio de agradecer a Deus pelo passado, honrar as pessoas que nos trouxeram até aqui debaixo da graça de Deus. Mas nós também queremos abraçar o futuro com grande esperança e expectativa de que o Senhor fará grandes coisas através das nossas vidas. Faça parte da segunda igreja e juntos vamos cumprir a missão que Ele nos deu. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.